Fala galera, o meu nome é Thaleson e nessa aula nós vamos entender como funciona o retorno de uma função. Até agora, todas as nossas funções, todos os nossos procedimentos, a gente não especificava um retorno para ele, ou seja, ele não retornava nenhum valor. Mas o que isso quer dizer? Quer dizer que a gente tem a possibilidade de criar procedimentos, criar comandos que retornem valor, ou seja, que a função tem algum valor. Como assim? Vamos dar um exemplo de uma função que eu vou retornar o valor da soma de dois números. Então, eu tenho que colocar aqui função soma. Ele vai receber dois números, então vou ter que escrever que ele vai receber dois parâmetros, dois inteiros. Para a gente especificar que uma função no Portugal vai ter um retorno, vai ter um valor, a gente precisa primeiro especificar o tipo de retorno. Como assim? Eu vou, nesse caso, somar dois valores, somar um inteiro x com um inteiro y. Então, basta eu dizer que a minha função vai retornar um inteiro e eu digo qual é o tipo de retorno da função entre o nome função e o nome da minha função. Quando eu escrevi que a minha função vai retornar um inteiro, já apareceu uma mensagem de erro, que é o que? Ela está falando que eu estou falando que minha função vai retornar algo, mas não está falando dentro da função que ela vai retornar. Então, o que é que eu tenho que fazer, meu Deus, para tirar esse bug? Eu tenho que utilizar um comando especial. Um comando que vai dizer que minha função acabou e que o valor dela é tal. Qual comando é esse? O comando retorne. Retorne. E aqui eu coloco qual o valor que vai ter a minha função. Por exemplo, x mais y. Quando eu utilizo esse comando em uma função que retorna alguma coisa, a minha função termina e minha função tem aquele valor. Como assim? Se você não estiver entendendo nada do que está acontecendo, você vai entender nesse momento como exemplo. Eu posso utilizar essa função para exemplificar o que significa a função retornar algo. Para isso, eu vou mandar aqui um inteiro x receber o valor dessa função, soma. Nós vimos há pouco tempo que é o quê? Que se eu estou dizendo que a minha função vai receber um inteiro x e um inteiro y, basta eu escrever dois inteiros entre os parênteses da função soma, que vai inicializar o x e o y e vai ser executada a minha função. Então, ele está aqui falando que está errado, sublinhado com vermelho, porque ele espera dois parâmetros. Então, vamos passar aqui os parâmetros. Coloca aqui 2 e 5. O detalhe é que os parâmetros devem ser separados por vírgula. Então, aqui está faltando uma vírgula. Vamos lá. Quando a gente faz isso, o que é que a gente está dizendo? Que no lugar desse soma, o x vai receber o valor que essa função vai retornar. Mas qual é o valor que essa função vai retornar? Vai retornar x mais y. Como x vai ser inicializado com 2 e o y vai ser inicializado com 5, minha função vai retornar o quê? Vai retornar 7 para a gente. Então, se eu executar isso aqui, não vai aparecer nada, porque eu não mandei escrever nada. Mas se eu mandar escrever, escreva o x, o que é que vai acontecer para mim? Vai aparecer um 7 aqui. Por quê? Porque o x agora recebeu o valor dessa soma de 2 e 5. Se por um acaso eu multiplicasse isso aqui por 10, soma vezes 10. Aqui seria soma vezes 10. E executar outra vez aqui. O que ia acontecer? E apareceu 7 porque eu não mudei nada aqui no meu retorno. Vou colocar aqui vezes 10. Executar de novo. Agora é 70. Por quê? Porque o x está recebendo o valor dessa função.
E pelo amor de Deus, o que é o valor de uma função? É o valor retornado pela função. E o que diabo é o valor retornado pela função? O que é? É o valor que você coloca depois do comando retorne na minha função. E para que você possa utilizar o retorne, você deve especificar antes qual o tipo de retorno da função. Então, nesse caso aqui, o que é que está acontecendo? Eu estou falando que a minha função retorna um inteiro, esse é o nome da minha função, ela vai receber dois parâmetros, um x e um y, e ela vai estar retornando para a gente x mais y vezes 10. Então, minha função, ela tem esse valor, x mais y vezes 10. Algo muito importante que a gente tem que citar aqui é o seguinte, que não é porque uma função retorna um valor que esse é o único comando que pode existir dentro da minha função. Não, a minha função pode ter outros comandos, mas tem que ser finalizado com um retorne. Por exemplo, eu posso mandar escrever aqui, escreva, entrou na soma. Quando eu executar, vai aparecer o meu 70. Se por um acaso eu colocasse esse retorne 50, uma função só para retornar 50. Retorne 50. Retorne 50. Sem parâmetros, vamos tirar os parâmetros. Uma função para retornar 50. Eu executando isso aqui, vai entrar na soma e depois imprimir os 50. Agora, muito cuidado, por quê? Porque o retorne tem que ser o último comando alcançável na nossa função. Por exemplo, se a gente tentar escrever algum comando depois do retorne, por exemplo, escreva, saiu do retorne. Saiu do retorne, que não é mais soma, né? Então, retorne. Entrou no retorno, saiu do retorno. Se eu tentar executar esse código, vamos tentar executar e ver o que acontece. Vai dar um erro de compilação. O que é que está acontecendo? Está falando que tem trechos inalcançáveis nesse código, trechos que não dá para alcançar. Por que não dá para alcançar? Porque nossa função acaba no retorne. Então, se você escrever o comando retorne, você não pode escrever comandos que podem ser executados depois dele. Por quê? Porque esses comandos nunca iriam acontecer. Então ele está falando, existem trechos de códigos que não são possíveis de serem alcançados, então não vai ser executado esse código. Isso porque estamos na linguagem Portugal. Em algumas outras linguagens de programação, o programa é executado, porém, realmente nunca esse comando que você coloca depois no retorno vai ser executado. Então vamos tirar isso aqui. Então era isso, pessoal, que a gente tinha nessa aula. Se ligue nas próximas aulas que vamos resolver uns exemplos show de bola para tirar todas as suas dúvidas em função, em retorno, passagem de parâmetro e assim por diante. Valeu, pessoal, até a próxima e bons estudos, é nóis!